Opa, tudo bem? Bora bater um papo sobre públicos? Quero te mostrar aqui nessa aula como que você define os públicos do seu lançamento para que você possa pensar na hierarquia, na exclusão entre esses públicos e ter muito mais resultado nas campanhas do seu lançamento. Beleza? Então vamos lá. Uma dúvida que acontece bastante, eu falo isso aqui com experiência na mentoria, muita gente vem fazer a mentoria comigo, é o seguinte: Rodrigo, quais os públicos eu devo anunciar ali para fazer a captação, o convite do meu lançamento? Né? Os públicos de remarketing, quais públicos personalizados, os públicos de interesse, lookalike, uso, não uso, como que eu faço a hierarquia entre eles, entre público morno, público frio? São várias dúvidas que surgem. Eu quero te explicar uma maneira que eu passo para quem está na mentoria comigo, que com certeza vai te ajudar para que você tenha essa visão muito mais clara sobre os públicos que você vai anunciar aí na sua campanha de convite, na sua campanha de captação. E eu vou te mostrar aqui uma planilha, tá? Que eu utilizo para fazer esse controle, porque é o seguinte: um ponto muito importante, que muita gente não se atenta a isso, e foi algo que quando eu percebi, assim, me deu uma clareza absurda, foi a questão de saber o tamanho de cada público e organizar isso na hierarquia. Porque o que é uma hierarquia? É você ter uma ordem, tá, de exclusão entre os públicos. Só que para que isso funcione de maneira eficiente, você precisa entender a lógica por trás. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem, um desenho aqui à mão que eu fiz mesmo para explicar e deixar de maneira muito clara como que você deve pensar na sua hierarquia. O que você precisa entender da hierarquia? Tá? Pense nisso como uma pirâmide, exatamente como eu estou te mostrando aqui nessa imagem que eu estou compartilhando com você. Você começa do público menor e mais quente, descendo para um público maior e mais frio. Tá? Então você começa do público que te conhece, né? Eu conheço o expert, até chegar num público que não conhece o expert, que não te conhece, e esse público ele é muito maior, só que também ele é frio, né? Então é um público que nunca te viu na vida, nunca consumiu um conteúdo seu, então é uma perspectiva diferente. Você começa na ordem de prioridade por quem te conhece, por um público que é muito mais propenso a participar do seu evento, né, lá da sua semana, do seu workshop, até chegar num público muito mais frio, que você vai impactar muitas vezes essa galera pela primeira vez, vai ser o primeiro contato com você. Então você tem uma perspectiva diferente sobre esse público. Só que a escala está aqui, ó, no público frio. Beleza? Nessa parte de baixo da pirâmide. E aí, como que eu aconselho você a organizar isso nas suas campanhas? Exatamente como eu estou mostrando aqui. Então, eu tenho o público lá 01, tá? Que é o meu primeiro da hierarquia. Já vou te mostrar um exemplo prático sobre isso. E aí, depois eu tenho o público 02. Só que no meu público 02, na minha hierarquia, eu faço a exclusão do 01. Entendeu? Então, o 02 é o 02 menos o 01. Certo? É uma coisa que a princípio parece um pouco confuso, mas assim que você vê isso na prática, eu vou te explicar isso nessa aula, vai ficar muito claro, tá? Então eu tenho aqui o 01, certo? O 02, 03, 04 e eu vou fazer na exclusão. Então no meu público 03, eu tenho a exclusão do 01 e do 02, certo? No meu público 04, eu tenho a exclusão do 01, 02 e 03. Os meus públicos maiores, públicos frios, eu até coloquei aqui embaixo, ó. Isso aqui geralmente são os públicos semelhantes e de interesse, que são públicos muito maiores, que é o de lookalike, né? Que aí você cria lookalike de 1%, 2%, 3%, até 10%, você consegue criar um público e aí vai gerar um público bem grande. E também os públicos de interesse, que são públicos grandes, tá? E você pode trabalhar muito bem com eles. Tendo isso aqui como base, eu criei uma planilha, tá? Que é essa daqui, ó. Agora que você já entendeu a lógica por trás da hierarquia, da exclusão de públicos, te mostrei aqui a imagem da pirâmide, que deixa de forma mais lúdica, eu quero te mostrar de forma prática. Como que eu vou lá, seleciono os públicos, né? Sei o tamanho deles, coloco aqui o tipo de público, defino a minha hierarquia aqui na prática. Quero te mostrar exatamente os bastidores, como que eu faço para definir aqui os meus públicos, uma campanha na prática lá no Facebook Ads, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa planilha, eu tenho aqui acima, tá? E agora eu vou detalhar com você essa planilha aqui. Tem aqui os dados demográficos do perfil da audiência que eu quero impactar. A localização, Brasil, tá? Então eu estou fazendo essa campanha somente aqui no Brasil. Existem casos de clientes que eu faço campanha nos Estados Unidos, rodo em outros países também, mas nesse caso aqui é uma campanha no Brasil. Qual é a faixa etária que eu quero impactar nessa campanha, nesse lançamento? Eu quero impactar um público entre 25
e 64 anos. Sim, é um público bem amplo. No caso desse cliente aqui, a gente fala de educação financeira. Então, a gente impacta desde uma galera mais jovem ali, de 25 anos, até uma galera de mais idade, 60, 65 anos, que já se aposentou e quer administrar melhor o seu dinheiro. Então, é um público bem mais amplo. No seu caso, você tem que pensar qual é o perfil de idade que você está querendo impactar. E aqui também muito importante o gênero, né? E neste caso aqui a gente está impactando tanto homens quanto mulheres. Então, o gênero é todos. Depois que eu defino essa parte, que é muito importante, muita gente negligencia isso, porque se você não definir isso aqui, quando eu for te mostrar o lugar onde você vai encontrar o tamanho dos públicos e você não tiver a faixa etária que você quer impactar, nem o gênero, você não vai saber o público real que você pode impactar. Porque se eu coloco lá público de interesse, vamos lá, por culinária, e eu não planejo isso antes, eu entro lá no gerenciador de anúncios, crio a campanha, crio o conjunto de anúncios e vou lá, público de interesse, coloco culinária. Lá ele mostra para mim que tem 200 milhões de pessoas interessadas em culinária. Só que lá ele está pegando o público geral. E muitas vezes eu quero impactar um público que tem interesse por culinária, mas são mulheres de 35 a 54 anos que moram no Brasil. Então percebe que se você não faz esse planejamento antes, não faz o que eu vou te mostrar aqui, de você conseguir ir lá, abrir o público, seleciona o interesse, mas você determina que são mulheres de tantos anos, ele vai te mostrar exatamente o público, o tamanho daquele público. Se você não fizer isso, você pode achar que está impactando um público muito maior do que você realmente está. E você não vai ter a mínima noção de onde aquele público vai se encaixar na sua hierarquia. São coisas simples, tá? Tem até uma frase que eu gosto bastante que é o seguinte: ninguém tropeça em montanhas, tropeça em pedras pequenas. Então, é nos detalhes, tá? Talvez está assim, poxa, isso, só isso, mas são esses detalhes que fazem muita diferença. Então, determina lá a localização, se é Brasil, às vezes você anuncia só para alguns estados, então você vai colocar aqui qual é a idade, a faixa etária que você quer impactar desse público e qual é o gênero. Tendo feito isso, vamos aqui para a parte de baixo da planilha, que é onde a gente coloca os públicos. Aí eu tenho aqui públicos, eu tenho 4 informações que são muito importantes aqui para eu planejar os públicos que eu vou anunciar antes mesmo de criar a campanha. Primeiro, a hierarquia. Em qual nível da pirâmide este público está? Tá? Na minha hierarquia, ele está lá em cima ou ele está na parte de baixo? Essa é uma informação que eu preciso ter aqui. De forma bem objetiva, eu já bato o olho aqui e sei qual o nível da hierarquia ele está. Então, hierarquia. Segundo, o nome desse público, né? Então, qual que é o nome desse público? Eu venho e coloco aqui. Terceira informação muito importante. Qual que é o tipo de público? Ele é um público personalizado, ou seja, um público de remarketing, alguém que visitou meu site, alguém que se envolveu com o meu Instagram, ou seja, alguém que já foi impactado de alguma forma por algum conteúdo, algum material meu, ou se ele é um público de lookalike, um público semelhante. Eu dei para o Facebook Ads um público personalizado, um público meu, tá? Alguém que, por exemplo, visitou o meu site nos últimos 90 dias. Peguei esse público e falei, Facebook Ads, eu quero que você crie um público muito maior dessa galera aqui. Então eu dei lá para ele um público de 10 mil pessoas e pedi um lookalike de 1%, ele gerou um público de 1,5 milhão. Esse é um outro tipo que é muito importante você ter nas suas campanhas. Se você tem um público ali engajado, seja no seu Instagram, ou quem visitou uma página específica do seu site, se você tem uma galera ali muito qualificada, você pode e deve criar um público semelhante dessa galera. Você pega ali um público, por exemplo, de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas que estão totalmente engajadas. Pode ser a sua lista, quem se envolveu com o seu Instagram, visitou uma página no seu site, o que for. Pega esse público e aí você cria um público semelhante. O Facebook até começou a usar o termo semelhante, não lookalike, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então você fornece um público ali e fala, olha, eu quero mais pessoas semelhantes a essa. E aí você dá para o Facebook, ele vai lá e cria um público de lookalike, um público semelhante. Se for o lookalike de 1%, ele vai criar lá um público de 1,5 milhão de pessoas. E isso vai te ajudar na escala. Então, eu coloco aqui nessa terceira coluna qual é o tipo dele. Eu tenho aqui público personalizado, público semelhante e público de interesse. É muito bom quando você consegue testar os 3 numa mesma campanha, porque você consegue explorar o máximo das possibilidades que o Facebook te dá. E aqui a 4ª coluna, que é muito importante, que é uma parte que talvez até aqui você tenha feito tudo isso. Você tem uma hierarquia, você tem lá o nome do seu público e você tem o tipo, que são informações muito simples,
de você colocar aqui. Nem precisa olhar em outro lugar. Você só vem aqui, coloca hierarquia, coloca o tipo, é muito simples. Mas essa informação aqui muitas vezes passa batido, que é o tamanho do público. E existe uma forma muito simples de você conferir isso, tá? Que é você ir aqui no menu Públicos do seu gerenciador de negócios do Facebook. Então eu estou aqui no meu gerenciador de negócios e aí o que acontece? Quando eu clico aqui no meu menu, ele tem a opção aqui, ó, Públicos, tá vendo? Aqui, ó, Públicos, aqui embaixo. E aí quando eu clico nessa opção, ele vai abrir aqui a minha central de públicos, que muito provavelmente você conhece. Só que, como que você faz para fazer as exclusões aqui e já identificar qual o tamanho do público que você vai anunciar? E é o que eu vou te mostrar agora, que é muito simples, tá? Então vamos lá. Deixa eu te explicar aqui, que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui na minha planilha. Eu tenho aqui os meus públicos personalizados, certo? São esses 5 públicos aqui. E esse aqui é muito simples de pegar o tamanho deles, né? Eu venho aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, tipo personalizado. Deixa eu pegar um desse aqui, ó. Envolvimento Instagram 90 dias. Então eu colocar aqui, ó. Instagram 90 dias, certo? Eu tenho aqui um público de 110 mil pessoas. Vamos lá? Tá aqui, ó, 110 mil pessoas. Isso aqui é muito simples, né? Basta você digitar o nome do público ou procurar por aqui, que na coluna tamanho ele vai aparecer. Até aqui, tranquilo, provavelmente você já sabe dessa informação. O que eu quero te mostrar é algo mais detalhado, que é o seguinte. Por exemplo, aqui, eu tenho um público de lookalike de 2% de quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 90 dias. Como que eu chego nesse tamanho aqui, tá? Porque é o seguinte, se eu colocar aqui, ó, lookalike de 2%, deixa eu procurar esse público aqui, ó, quer ver? Que é envolvimento Instagram 90 dias, tem aqui, ó, lookalike de 2%, tá aqui, 3 milhões de pessoas. Só que temos que lembrar uma coisa, dentro desse meu público semelhante eu preciso definir esse intervalo, eu quero apenas de 25 a 64 anos, não todo mundo, tá? Então eu faço essa segmentação dentro do público que já existe. Então ele por total é 3 milhões de pessoas, mas não necessariamente todo mundo que está lá está dentro dessa faixa etária que eu quero. Como que eu confirmo essa informação? Eu venho aqui, ó, na minha tela de públicos, vou clicar aqui nesse botão criar público e vou selecionar essa opção público salvo. Ele vai abrir aqui uma tela para mim, certo? Aqui em públicos personalizados e eu vou digitar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2%, certo? Vou colocar aqui público semelhante e vou procurar aquele público, ó, envolvimento Instagram 90 dias, tá aqui, 3 milhões de pessoas. Vou clicar nele, ele aparece aqui para mim, ó, 3 milhões de pessoas. Legal? E aí ele fala para mim o seguinte, essas 3 milhões de pessoas são compostas por pessoas que estão no Brasil, aqui a localização, ó, tá vendo? E idade de 18 a 65 ou mais. Então, aqui tem uma galera a mais do que eu realmente quero. Como que eu faço para descobrir o público que realmente tem o perfil que eu quero anunciar? Eu vou descer aqui, vou manter Brasil e vou colocar aqui, ó, de 25 a 64. Certo? Quando eu faço isso, aí eu volto lá em cima e já não é mais 3 milhões de pessoas. Agora ele me deu a informação de que, beleza, Rodrigo, pessoas que estão no Brasil, que têm entre 25 e 64 anos, dentro deste público semelhante, é um total de 2 milhões e 800 mil pessoas. Então, eu copio esse valor aqui, vou lá na minha planilha e atualizo. Então, aqui não é 3 milhões e 100 mil, são 2 milhões e 800 mil. Agora eu sei o tamanho real desta audiência aqui, do meu público de lookalike de 2% de quem se envolveu com o meu Instagram, que tem entre 25 e 64 anos, de todos os gêneros e que estão no Brasil. E aí o que acontece? Eu preciso fazer isso também para os outros públicos. Então eu faço isso aqui para o meu lookalike de 5%, tá? Então deixa eu voltar lá, ó. Vou apagar aqui, vou colocar aqui o lookalike de 5% de quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 365 dias. Tá aqui, ó. É um público que ele inicialmente tem 7 milhões e 500 mil pessoas. Quer ver? Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu colocar ali o tamanho total aqui, de 18 a 65 ou mais, que estão no Brasil, todos os gêneros. 7 milhões e 300 mil pessoas. Só que, lembrando, não é todo mundo que eu quero impactar. Então, eu vou colocar aqui de 25, mesma coisa, a 64 anos. Beleza? E aí eu tenho um público de 6 milhões e 700 mil pessoas. Vou copiar aqui e vou atualizar esse número
aqui na minha planilha. Prontinho. Aqui eu sei exatamente o tamanho do meu público de lookalike de 2% que eu posso impactar dentro dessa segmentação e também o tamanho real do público que eu posso impactar dentro do meu lookalike de 5%, que é 6 milhões e 700 mil pessoas. Beleza. Agora que você já entendeu como que faz isso com um público semelhante, né, o público de lookalike, eu quero te mostrar como que você faz isso no público de interesse. E essa parte aqui é muito importante se você usa esse tipo de público. Porque acontece? O público de interesse geralmente ele é bem maior do que o público de lookalike. E se você não fizer essa pesquisa para descobrir exatamente o tamanho dele, você pode achar que tem um potencial de impactar um público muito maior do que realmente é. Então eu recomendo fortemente que você execute esse processo que eu vou te mostrar aqui agora. Então vamos voltar aqui para a tela anterior, onde a gente estava vendo sobre os públicos. Vou apagar aqui o público de lookalike que eu tinha selecionado. E onde que eu coloco o público de interesse? Aqui embaixo, em direcionamento detalhado. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, que é esse, ó, mercado financeiro. Eu quero anunciar para pessoas que têm interesse por conteúdo, né, por coisas referentes ao mercado financeiro. Então, vou colocar aqui, ó, mercado financeiro. Ó, aqui que entra a questão. Quando eu coloco aqui o mouse em cima, ele mostra para mim que eu tenho um potencial de público. Está aparecendo aqui logo aqui do lado. Daniel até marca aqui o tamanho do público. Daniel é nosso editor, só para ficar muito claro para você. Ele me mostra que eu tenho um potencial de impactar 27.876.411 pessoas. Esse é o número total de pessoas que eu posso impactar. Beleza? Grava esse número aí. 27.876.000 pessoas, 411. Então, vou selecionar aqui. Só que acontece, esse número que ele está mostrando é o número total de pessoas que tem dentro desse público. Não necessariamente essas pessoas moram no Brasil e têm a idade, o perfil que eu quero impactar. Então, somente pelo fato de eu colocar aqui Brasil e selecionar esse público, já caiu aqui para 12 milhões. Então, eu tinha aqui quase 28 milhões de pessoas que eu poderia impactar, tá, nesse público. A partir do momento que eu seleciono o Brasil, ele já cai para 12 milhões de pessoas. Beleza, mas calma aí. Eu não quero anunciar para todo mundo que está no Brasil, porque ele está falando aqui, ó, localização, mora no Brasil, idade de 18 a 65 anos. Eu quero segmentar mais isso. Eu quero anunciar para quem tem entre 25 e 64 anos. E agora o meu público real é de 9 milhões e 500 mil pessoas. Então você percebe que se você adiciona direto lá no gerenciador de anúncios, na hora que você vai criar sua campanha, o seu conjunto de anúncios, você pode ter a falsa sensação que aquele público que você está anunciando, você tem o potencial de impactar 28 milhões de pessoas, sendo que na verdade você vai impactar no máximo, dentro da segmentação, 9 milhões e 500 mil pessoas. E isso impacta direto na sua exclusão, na sua hierarquia de públicos. Então, se você não tem esse dado real, você pode achar que um público é muito maior do que ele realmente é e não definir corretamente a sua hierarquia de públicos. Beleza? Então, por isso que é muito importante você fazer essa pesquisa aqui antes mesmo de começar a sua campanha, fazer esse planejamento aqui dos públicos que você vai impactar, definir os públicos, definir a hierarquia, antes mesmo de você ir lá e criar a sua campanha na prática lá no gerenciador de anúncios. Voltando aqui para a nossa planilha agora, então a gente tem aqui os 8 públicos que eu selecionei, porque eu vou criar uma campanha no formato de CBO com 8 públicos, tá? 8 conjuntos de anúncios. Eu aconselho para você que está começando não colocar muitos conjuntos dentro da mesma campanha. O ideal é que você trabalhe com até 8 conjuntos, ou seja, até 8 públicos dentro da mesma campanha. Lembrando que essa é uma campanha no formato CBO. Beleza? A gente vai criar na prática daqui a pouco. Então aqui já está a minha hierarquia, o nome dos públicos, os tipos de públicos e o tamanho. E aí você vai perceber que o que aconteceu quando eu terminei aqui foi exatamente o que eu tinha colocado lá naquela pirâmide. Tem os públicos personalizados que estão no topo aqui, até o meu 5º nível da minha pirâmide é público personalizado. Depois vem meus públicos maiores, chegando ao meu público máximo aqui de quase 10 milhões de pessoas. Então, tem exatamente o que eu mostrei aqui. O menorzinho foi aumentando, aumentando até chegar aqui num público muito maior, que é um público frio, são os públicos semelhantes e os públicos de interesse. Agora que a gente já terminou esse planejamento dos públicos, eu sei quais os públicos que eu vou anunciar, o tamanho deles e qual a hierarquia, a gente vai lá para o gerenciador de anúncios do Facebook Ads para eu te mostrar na prática como que você vai fazer a hierarquia agora que você já tem os públicos definidos, beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui em criar, certo? Para eu criar a campanha. É uma campanha de conversão, certo?
Vou dar o nome para essa campanha, CFO, VDJ1, convite, tá? Aqui é o meu padrão de nomenclatura. Se você não assistiu a minha aula sobre padrão de nomenclatura, vou deixar aqui o link aqui abaixo para você poder conferir. Vou criar aqui o meu conjunto de anúncios e aí eu pego o padrão aqui, ó. Vou começar do 01, certo? Visitantes LP. Então, vou colocar aqui, ó, 01, coloco um pi para poder separar. Visitantes LP, certo? O meu anúncio, eu não vou subir ele aqui agora, vou só criar a estrutura dos conjuntos onde estão os públicos para você poder entender, mas eu vou colocar aqui como exemplo o vídeo 1 e aqui iria o nome desse vídeo, tá? Então, vídeo 1, nome do vídeo. Isso tudo eu explico lá na aula sobre padrão de nomenclatura. Vou clicar aqui em continuar e agora eu vou começar a executar a estrutura de hierarquia dos públicos, tá? A exclusão entre os públicos. Eu tenho aqui o nome da minha campanha e o que eu vou ativar aqui? Essa otimização do orçamento a nível de campanha. Lembra que eu falei que a gente vai fazer de uma campanha CBO, né? Vou ativar aqui então. E ele pergunta qual é o orçamento diário dessa campanha. Eu vou colocar aqui que eu tenho um orçamento de R$5.000 para toda a campanha, certo? E aparece aqui a questão do valor ter sido alto, mas isso aí são detalhes, tá? Basicamente, se eu colocar um valor menor, ele desaparece. Por precaução, você coloca um valor mais alto, 5.000, 10.000, ele aparece esse alerta aqui, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Agora que eu já ativei aqui o formato CBO, certo? Que era o que a gente já tinha conversado. Coloquei aqui o orçamento diário que eu tenho para essa campanha. Eu vou aqui para o meu conjunto de anúncios, meu primeiro conjunto, que é o Visitantes LP, beleza? Coloquei aqui Visitantes LP, vou selecionar aqui o meu pixel, vou selecionar aqui o evento de conversão que eu quero usar, aqui, certo? Aqui ele está aparecendo esse avisozinho do iOS 14, inclusive eu também gravei uma aula explicando sobre como que você configura, tá? A verificação de domínio, tudo isso com a atualização do iOS 14, vou deixar o link aqui abaixo também. Continuando aqui, eu tenho aqui a programação, não vou mexer nessa parte. Descendo aqui, eu chego na parte do público, certo? E aqui eu preciso definir qual público que eu quero anunciar dentro deste conjunto de anúncios. E eu vou colocar aqui, ó, LP, tá? Essa daqui, ó, LPVDJ1. Esse aqui é o meu público, que é quem visitou a minha página de captura. Mas eu também não posso esquecer de excluir. Então eu tenho que excluir aqui. Quem que eu tenho que excluir aqui? Quem se cadastrou, porque a pessoa visitou a minha página de captura. Se ela não se cadastrou, eu quero continuar exibindo anúncio para ela. Se ela visitou a minha página de captura e se cadastrou, ela virou o lead, eu não quero ficar exibindo anúncio para ela, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, lead, aqui, ó, VDJ1. Então neste conjunto aqui, eu quero exibir anúncio para quem visitou a minha página de captura, mas não se cadastrou. Então, para que isso aconteça, eu preciso excluir quem se cadastrou, que é o meu público de lead. Então, LPVDJ1, que é a minha landing page desse lançamento, certo? A pessoa visitou e aqui ela chegou na página de obrigado. Se ela chegou na página de obrigado, exclui essa pessoa, não quero anunciar mais para ela. Se ela só chegou na página de captura e não chegou na página de obrigado, eu quero continuar exibindo anúncio para ela até ela se cadastrar. Então, defini essa segmentação aqui. Aqui na parte do país eu não vou mudar, vou manter Brasil e vou segmentar aqui na idade. Lembra que o meu público que eu quero impactar tem entre 25 e 64 anos. Aqui nos gêneros, vou deixar também todos os gêneros. Lembra que eu quero impactar tanto homens quanto mulheres. E aqui, muito importante, tá? Aqui, ó, ele está perguntando se eu quero que o Facebook Ads expanda esse público, ou seja, dê um público aqui para o Facebook de quem visitou a minha página de captura. E aí o Facebook Ads me pergunta, você quer que eu expanda esse público com a possibilidade de trazer mais pessoas que tenham o mesmo perfil dessas aqui? E nesse caso, eu não quero. Tá? Eu quero impactar somente quem visitou a minha página de captura. É um público personalizado. Então, eu vou clicar aqui em editar e vou desativar essa opção aqui. Alcance pessoas além das suas seleções de direcionamento detalhado, se for provável que melhore o desempenho. Quando eu marco isso aqui, eu dou a permissão para o Facebook Ads alcançar pessoas além da minha segmentação, caso ele consiga trazer um resultado melhor para mim com aquela ação. E nesse caso aqui eu não quero. Eu quero impactar somente as pessoas que eu defini lá no meu público personalizado. Fechado? Então, desativei essa opção aqui. Continuando aqui, eu vou manter posicionamento automático e não vou mexer em mais nada. Somente isso. Lembra, esse aqui é apenas o meu primeiro público aqui na minha campanha, certo? Visitantes LP. E aí, eu preciso ir construindo a minha pirâmide com todos os públicos. Lembra? Então, o que acontece? Qual é o próximo passo? Eu colocar todos os anúncios aqui dentro
tá? Que eu vou usar, então os anúncios em vídeo, em imagem, dentro deste conjunto. Depois que eu faço isso, que é o que eu não vou executar aqui nessa aula, porque senão vai ficar muito longo, eu quero focar nos conjuntos, porque o anúncio é simples, você vai criar todos os anúncios aqui dentro, e depois que você criou todos os anúncios dentro do primeiro conjunto, seu conjunto 01, você vai vir duplicando e criando a estrutura dos outros conjuntos, tá? Formando aí a nossa pirâmide, e é o que eu vou te explicar agora. Então, vamos supor que eu já tenha todos os anúncios aqui dentro, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, duplicar rapidamente, e aqui agora eu vou colocar 02, certo? No nome do conjunto, vou pegar lá o nome. Inscritos, lançamentos anteriores, até copiar exatamente como está lá. E vou colocar aqui, ó, no nome do público, inscritos, lançamentos anteriores. Esse aqui é meu 02 na hierarquia. O que eu preciso fazer? Aqui eu não vou mudar nada, só vou mudar aqui na parte do público. Eu vou colocar para excluir o público de quem visitou a minha página de captura, sempre lembrando, o meu público 02 é o 02 menos o 01, certo? Então eu tenho que excluir ele aqui. E aí eu vou adicionar o meu público do lançamento anterior. Vou colocar aqui, ó, lead. Aqui, ó, isso daqui. Vou colocar este público aqui, beleza? Então, eu quero aparecer para esse público aqui, quem se cadastrou no meu lançamento anterior, mas excluindo neste conjunto quem se cadastrou nesse lançamento. Eu não quero continuar anunciando para quem já está cadastrado, não faz sentido, e excluindo quem visitou a página de captura. Que aí eu estou fazendo a minha hierarquia, exatamente o que a gente combinou aqui, ó. O 02 você exclui o 01. E a gente vai repetir o mesmo processo para o público 03. Então o que acontece? Eu já defini aqui o público, já defini as exclusões, o país vou manter o mesmo, a idade ele já pegou porque eu dupliquei o conjunto anterior, lembra? A única coisa que eu vou precisar mudar é aqui, ó. De novo, ele deixa ativado a expansão de direcionamento. Vou colocar em editar e vou desmarcar. É uma coisa que você precisa estar atento, porque senão vai passar batido, tá? Então, eu desativo essa opção aqui. Tendo feito isso, vou duplicar de novo. Vou colocar aqui, duplicar rapidamente. Agora eu vou criar o conjunto 03, beleza? Então, por isso que é muito importante você fazer tudo certinho lá no 01, porque depois você vai vir só duplicando e definindo as exclusões. O 03 é a minha lista de e-mails, correto? Então, vou colocar aqui, ó, 03. Eu vou sempre atualizando o nome. Você percebeu que o nome que eu coloco no conjunto de anúncio é o nome do público que eu estou segmentando dentro daquele conjunto, beleza? Então, 03 é a minha lista de e-mails. Vou vir aqui, o que eu preciso fazer? Excluir o público do conjunto anterior, do 02, então aqui, excluir público, e vou adicionar aqui o público deste conjunto, tá? Prontinho, adicionei aqui a minha lista de e-mails, tá? E como que eu fiz isso? Exportei lá na ferramenta e fiz o upload aqui na parte de públicos aqui do Facebook Ads. Você clica lá em criar público personalizado, lista de clientes, e aí você vai subir a sua lista de e-mails. E aí você consegue anunciar para quem já está na sua lista de e-mails. Então eu coloquei aqui o meu outro público, que é a minha lista de e-mails, certo? Excluindo o público do conjunto 01 e do 02. Voltando aqui mais uma vez na nossa pirâmide. O que é o meu público 03? É o 03 menos o 02 e o 01. Então, eu fiz exatamente esse processo aqui. Eu tenho aqui o meu público 03, que é a lista de e-mails, menos o 01, que é quem visitou a minha página de captura, e o 02, que são os leads do lançamento anterior. Além desses dois, eu também estou excluindo quem se cadastrou no evento, porque aí quem se cadastrou não quero anunciar mais para ele, beleza? Descendo aqui, o que a gente precisa fazer? Editar aqui o direcionamento detalhado e desmarcar essa opção aqui, para ele não expandir o público além do que a gente segmentou. Vou repetir o processo de novo, tá? Agora bem mais rápido, você já pegou a ideia. Vou duplicar aqui o 03, duplicar rapidamente. Deixa eu ver aqui qual é o meu público 04, é de envolvimento Instagram 90 dias. Vou voltar lá em cima, colocar 04, aqui ó, envolvimento Instagram 90 dias. Aqui na parte do público, vou excluir o público anterior e vou colocar aqui, ó. Aí tá aqui, envolvimento Instagram 90 dias, certo? Já tá o público aqui, já tá o país, já tá a idade, só preciso editar e desmarcar a opção aqui de alcance pessoas além da segmentação. Fechado? Fiz para o 04, vou duplicar de novo, fazer o 05. Agora você já pegou, vou fazendo mais rápido. O 05 é o público de envolvimento no Instagram nos últimos 365 dias. Vamos lá. Tá aqui. Vou excluir de 90 dias, certo?
Prontinho, excluí o de 90 dias, né? Aparece aqui embaixo como exclusão e adicionei o de envolvimento 365 dias com o Instagram. Beleza? Tendo feito isso, vamos vir aqui e desmarcar a opção para ativar a expansão, beleza? Até agora, o que a gente fez? Só para você não se perder no processo. A gente está no público 05, certo? Então aqui, ó, no 05, e aí o 05 é a exclusão do 01, do 02, do 03, do 04. Então esse público excluindo esses anteriores, igual a gente já explicou aqui na planilha, tá? Então aqui é o 05, é a exclusão do 01, do 02, do 03 e do 04. Tendo feito isso, já desativamos aqui, vamos duplicar de novo. Está quase terminando já, tá? Duplicar de novo. E agora a gente vai trabalhar com nossos públicos de lookalike. Então eu vou colocar aqui 6, né, na hierarquia e vou copiar aqui o nome desse público, certo? Lookalike de 2% de quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 90 dias. Então eu vou excluir esse daqui. Vou colocar aqui 2%, público semelhante, aqui, ó, envolvimento Instagram 90 dias. Prontinho, adicionei aqui o público de lookalike e aqui está todas as exclusões referentes a esse conjunto. Vou manter aqui Brasil, manter a idade, só vou desativar também a expansão nesse conjunto aqui. Fechado? Feito isso, vou duplicar de novo. E vamos fazer o 07, tá? Nosso penúltimo público aqui nessa estrutura é o 07 e é o lookalike de 5% de quem se envolveu com o Instagram nos últimos 365 dias. Então vou excluir aqui o público anterior, vou colocar aqui 5%, aqui, ó. Prontinho. Está aqui as exclusões desse conjunto, né? Aqui o público que eu quero anunciar, que é quem se envolveu com o Instagram, as exclusões desse público aqui. O país vou manter o mesmo, a idade vou manter a mesma, só vou desativar de novo a expansão. Feito isso, vamos agora para o nosso último público aqui da nossa hierarquia. Duplicar rapidamente. Vou pegar aqui, é mercado financeiro, e agora é o nosso público de interesse. Vou voltar aqui, lá em cima, vou renomear, colocar 08. É o público que tem interesse pelo mercado financeiro. Agora que eu já excluí aqui o público de lookalike, o público semelhante aqui desse conjunto, e aparece todas as exclusões aqui abaixo, eu vou adicionar o meu público de interesse. E o de interesse eu não adiciono por aqui, porque aqui são os públicos personalizados ou os públicos semelhantes, certo? De interesse eu adiciono aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui em editar, vou desmarcar essa opção aqui e vou adicionar aqui o público de interesse, que é mercado financeiro. Lembra quando eu te expliquei que quando você pesquisa só por aqui, ele já aparece o número aqui de 27 milhões, quase 28 milhões de pessoas. Só que esse a gente já sabe que não é o público total. Então, por isso que é importante você ter aquele planejamento antes. Vou marcar aqui mercado financeiro, já marquei a opção aqui de expansão e prontinho. Então, deixa eu fechar aqui, ó. Você vai ver que eu tenho aqui toda a minha estrutura da hierarquia, desde o meu público 01, o 02, 03, toda a minha estrutura de públicos, tá? A minha hierarquia, a minha exclusão, e com isso eu consigo distribuir muito melhor o orçamento aqui da minha campanha CBO. Tá? Muitas pessoas têm problema com CBO porque elas não fazem corretamente a hierarquia de públicos. Isso impacta diretamente na distribuição do orçamento. Então, fica muito presente para isso, tá? Só para a gente poder recapitular aqui e fechar essa aula. Então, o que a gente falou? Sobre uma planilha para você planejar todos os públicos que você vai impactar na sua campanha de captação, sua campanha de convite do lançamento. E aqui a gente coloca a hierarquia, o nome do público, o tipo de público e o tamanho do público. Sempre que possível, anunciar para os 3 tipos: personalizado, semelhante e de interesse, e ficar muito atento com relação à quantidade. O ideal é que você trabalhe aí com 8 públicos lá na sua estrutura de campanha de captação do CBO, tá? Então fique muito atento com relação aos públicos, pense direitinho. E só para recapitular, não esquece da estrutura da pirâmide, lembrando que começa do menor para o maior público. Com isso você vai ter muito mais clareza, ser muito mais assertivo na hora de definir os seus públicos, definir uma boa hierarquia e, consequentemente, ter mais resultado. Eu já tive feedback, né, de pessoas que estão aqui na mentoria comigo, que conseguiram baixar o custo por lead pela metade e tiveram muito mais escala no lançamento, porque definiram a estrutura exatamente como eu ensinei para eles
da forma que eu estou explicando aqui para você também. Então, eu espero, sinceramente, que você implemente, tá, essa estrutura aí nas suas campanhas de convite do seu lançamento. Mas antes de finalizar, não esquece, deixe seu comentário aqui abaixo, eu vou querer muito saber a sua opinião, se você já implementa a hierarquia de públicos, se você já fazia dessa forma, se o conteúdo que eu te expliquei te trouxe clareza de como organizar esses públicos, fala aqui abaixo para mim que eu vou querer saber, beleza? Um abraço então, a gente se vê na próxima aula, até lá!